Gente, depois de vencer o Vitória e não sofrer gols pela primeira vez em mais de 4 meses no Brasileirão, fica a pergunta: Palermo vai manter o mesmo sistema defensivo contra o Palmeiras? Porque é só o Palmeiras, né, gente? Palmeiras que vem embalado, venceu o River Plate ontem em pleno Monumental pela Libertadores. Tem o jogo de volta na semana que vem, isso é importante pontuar também, né, Renato? Isso. Mas será que o Palermo vai manter a mesma defesa para esse jogo? A grande pergunta é essa, né? A pergunta do milhão. Primeiro porque, o Palmeiras está doido para ganhar o Campeonato Brasileiro. Isso. Então, e Abel Ferreira não é Renato Gaúcho. Ele pode até mexer um pouco no time, mas esqueçam essa ideia de goleiro até o ponto esquerda sendo reserva. Embora o gol do River deu uma sobrevida ao time argentino. O jogo estava se caminhando para um 2-0, que é bem diferente. E aí, quer não tem tradição, tem um time experiente do outro lado. Mas é uma questão porque funcionou, mas funcionou contra o Vitória, né? Exatamente. Vamos colocar aqui no telão a questão da possível escalação, vamos dizer assim. Por quê? Porque contra o Vitória, a gente sabe que o Vitória é um time muito mais frágil que o Palmeiras, né? Sim. É o time que tá lutando contra o rebaixamento. E era um Fortaleza jogando em casa, né? E era um Fortaleza jogando em casa. Agora você vai visitar o Palmeiras no Allianz. E, inclusive, tem algumas dúvidas, né? Por exemplo, o Kusevich, será que volta? O Kusevich estava em transição da lesão, né? Isso. Renato, qual mudança você faria ou você manteria? Essa talvez seja a grande questão para o jogo contra o Palmeiras. Eu, por exemplo, se eu tivesse Brits e Kusevich, com certeza absoluta, E de Brits e Kusevich como zagueiro deixaria o Mancuso como lateral. O Ávila, para mim, seria o jogador menos cascudo para uma partida como essa jogando fora de casa. A gente colocou o Brits como lateral porque há também a possibilidade dele jogar com Brits, Kusevich, Ávila e Pacheco. Isso. Aí ficaria um quarteto de defensores ali atrás e poderia ser uma alternativa também. Mas tem que ver como é que está a condição do Kusevich. E eu iria com o Sacha no lugar do Pierre. Seria com o Sacha no lugar do Pierre, né? Eu iria porque eu acho que mais sustentabilidade, o meio do Palmeiras é muito forte. E o Fortaleza vai ter menos a posse de bola para aquela saída sustentada que a gente viu contra o Vitória. O Pierre era quem vinha fazer junto com os zagueiros. O Matheus Pereira até num posicionamento muito mais defensivo, não defensivo, mas muito mais embaixo do campo do que era com o Renato Paiva, então auxiliando um pouco mais essa saída. Mas, de fato, a gente não consegue imaginar o Fortaleza vindo com o Palmeiras, jogando com linhas baixas e o Fortaleza tendo que subir em bloco. Então, essa bola vai passar menos. O que talvez até possa passar pela cabeça do Palermo, não tirar o Gastão Ávila. Porque eu concordo com o que você está falando. Porque você tem uma saída, a saída com a bola longa, principalmente. Faz sentido. Porque desses zagueiros do Fortaleza, o único que tem mais essa característica do passe para quebrar a linha é o Ávila. O Brits não tem. Não tem, O Kusevich menos ainda. O Kusevich talvez seja como zagueiro, rebatedor, o mais seguro deles três. Sim. Ter Brits, Kusevich. Se o Kusevich estiver bem, a gente está considerando isso. Isso. Ter Brits, Kusevich, Ávila e Pacheco, você teria a opção de sair com o Pacheco pelo lado esquerdo, o Ávila fazendo essa proteção aqui nessa saída, e aí talvez fizesse até mais sentido ter o próprio Sacha. Porque você não precisaria expor com o Pierre, teria o Sacha para proteger. Eu fico um pouco na dúvida do Sacha, eu vou confessar, pela coletiva do Palermo. Como ele falou que o Sacha não estava em muitas condições e tal, para o jogo passado. Sim, né? Agora, isso aí eu acho que é um outro papo. Pra gente ir avaliando o que é que o Palermo gosta e não gosta ao longo dos jogos. Tanto o Sacha quanto o Guzmán, para mim, foram duas ausências curiosas. Muito estranhas. Curiosas. Assim. Então, vamos ver se é uma avaliação O Sacha diferente. tem uma explicação, cara. O Sacha foi uma questão de ter treinado pouco durante a semana. Então, o Palermo chegou, trabalhou uma equipe, e aí por que colocar o Sacha já ali faltando 1-2 dias pro jogo? Faz sentido. E ele deve ter respondido bem. Por isso que eu digo, talvez para essa partida faça sentido, porque ele trabalhou com o Sacha. Sim. Então pode até ser que ele não escolha, mas ele trabalhou. O do Guzmán me chamou a atenção mesmo. Pois é, do Guzmán chamou a atenção porque era o cara da tal criação diferente que o Fortaleza precisaria para esse jogo. E quando a gente lembra da partida que até o Lucas Crispim entrou durante o jogo. Exatamente. E o Crispim vinha num contexto bem diferente. O Crispim estava lá na Tailândia, que é o nível técnico mais baixo do que é o futebol russo. Estava fora ali de questão e acabou sendo utilizado. Mas não imagino o Palermo inventando a roda. Não imagino ele, por exemplo, vou jogar com uma linha de 3 zagueiros, trazer o Kusevich, por exemplo, trazer esses 3. Brits, Kusevich e Ávila, e trazer Mancuso e Pacheco. Não imagino. Difícil. Não imagino também. Não imagino. Até porque, como ele já veio com o Pikachu ali de um lado, Breno Lopes do outro, Pikachu, por exemplo, é um jogador bem menos agudo, mesmo jogando em casa, do que a gente se habituou a vê-lo jogar. Ele teve muito mais responsabilidade defensiva dobrando com o Mancuso
do que provavelmente atacando. Pode ser que o contexto do jogo tenha ajudado também. O Fortaleza fez 1-0 ainda no primeiro tempo. Mas o fato é que, antes de qualquer coisa, o Fortaleza tem que fazer um jogo de erro zero. Impecável. Seja qual for a escalação do Palmeiras. Vamos dar uma olhadinha